Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 6. Maura, como assim você nunca nos contou que toca em uma orquestra? Perguntou Jane. Assim, é o tipo de coisa que você poderia ter mencionado. Maura percebeu o tom acusatório na voz de Jane e não respondeu de imediato à pergunta. Em vez disso, se manteve concentrada no corpo estendido na mesa de necropsia à sua frente. As roupas de sua Soares já haviam sido retiradas, uniforme hospitalar azul, sutiã tamanho 46B, calcinha branca de algodão. Sob a iluminação forte do necrotério, cada imperfeição e cicatriz adquiridas durante os 52 anos de vida da mulher estavam claramente visíveis. Maura não se concentrou de imediato no crânio esmagado ou no rosto desgurado. Em vez disso, estava interessada na cicatriz de queimadura no dorso da mão esquerda e na protuberância artrítica no polegar direito. Talvez lembranças das horas passadas na cozinha, picando ingredientes, fritando e sovando massa. O envelhecimento era um processo impiedoso. As coxas, que um dia deviam ter sido magras e lisas, agora estavam marcadas pela celulite. Uma cicatriz de apendicectomia fazia uma prega na parte inferior do abdômen. No pescoço e no peito havia sardas, pequenas verrugas e ceratoses seborreicas pretas e ásperas que o maior órgão do corpo muitas vezes desenvolve com o passar das décadas. Imperfeições que Maura estava começando a notar na própria pele, um lembrete deprimente de que a velhice chega para todos, se tivermos sorte. Sua Soares não tivera. Maura pegou o bisturi e começou a fazer a incisão. Também ficamos sabendo de um concerto que vai acontecer em breve, disse Frost. Alice e eu gostaríamos de ir. Ela gosta muito de música clássica. Porém, Maura encarou Jane e Frost, que a observavam do outro lado da mesa. A queimadura de sol de Frost estava agora no feio estágio de descamação. Acima da máscara cirúrgica, sua testa estava descascando, descartando a pele morta. Acreditem, o concerto não vai ser grande coisa. Foi por isso que não me dei o trabalho de dizer nada. Como vocês ficaram sabendo, Anal? O Dr. Antrim nos contou, respondeu Jane. Ele trabalhava com sua Soares no Hospital Pilgrim. Eu não sabia disso. Interrogamos os colegas dela na UTI, e ele nos contou que você vai ser a solista do concerto deles. É só Mozart. Maura pegou o talhador de ossos e começou a cortar as costelas. O concerto para piano, número 21. Bem, isso parece muito sofisticado. Não é uma peça difícil. Alice adora Mozart, disse Frost. Ela com certeza vai querer ouvir. Não sou nenhum lang-lang. Maura cortou a última costela, liberando o externo. Nós somos amadores. Apenas médicos tocando juntos por diversão. Mesmo assim você deveria ter nos contado, disse Jane. Faz poucos meses que entrei para o grupo, foi depois que a pianista deles caiu e fraturou o ombro. E você simplesmente chega e já começa tocando uma peça complicada. Eu já disse que não é grande coisa. Jane bufou. Você disse, mas não acredito. Ei, talvez nós devêssemos começar uma banda ou algo assim, disse Frost a Jane. Uma banda da polícia. Você tocava trompete, não tocava? Você não quer me ouvir tocar trompete? Acredite. Maura enou a mão no peito de sua Soares, desfranziu a testa. A superfície do pulmão direito não parece normal. Abrose. O que isso quer dizer? Perguntou Jane. A explicação está nas radiografas do tórax. Maura apontou com a cabeça para o monitor, onde era possível ver a imagem dos raios-x da região torácica. Estava nos prontuários médicos também. São sequelas de Covid-19. Ela era enfermeira de UTI, então não me surpreende que tenha sido infectada. Não precisou ser entubada, mas ficou 4 dias internada, recebendo oxigênio. Muitas pessoas estão por aí, vivendo com radiografas parecidas com essa, e talvez nem saibam disso. Maura pegou um bisturi e enou a mão de volta na cavidade torácica.
Por um momento, os únicos sons foram a sucção úmida dos órgãos quando ela os retirava da cavidade e o barulho molhado quando eles pousavam no recipiente de metal. Os sons da mesa de um matadouro. Ela voltou sua atenção para a cavidade abdominal e retirou alças do intestino, o estômago e o fígado, o pâncreas e o baço. Em seguida, fez uma incisão no estômago e esvaziou o escasso conteúdo em um recipiente. A última refeição foi pelo menos 4 horas antes da morte, observou ela, o que teria sido durante o turno de trabalho dela. Então ela não parou em nenhum lugar para comer no caminho de volta para casa, comentou Jane. 4 horas. Ela devia estar com fome. Maura colocou uma amostra do conteúdo do estômago em um saco lacrado para análise. Alguma correspondência no banco de impressões digitais? Não encontramos nenhuma digital estranha, respondeu Frost. As que identificamos eram da vizinha dela, a senhora Leung, e de Jamal Bard, o jovem gênio da informática que mora na mesma rua. Supondo que nenhum dos dois seja o assassino, ao que parece nosso criminoso usou luvas. E a marca da sola de sapato? Galochas comuns, masculinas, tamanho 40. Algo que qualquer um pode comprar em lojas de departamento. Ainda estamos esperando os registros telefônicos, mas isso não vai ajudar em nada se o assassino for alguém que ela não conhecia. E as invasões de domicílio que aconteceram recentemente na vizinhança? Algum detalhe em comum? Maura olhou para Jane, que balançou a cabeça. O ladrão que invadiu as casas usava tênis Nike, tamanho 42, e não encontramos as digitais dele na casa de Soa. Esse caso seria fácil demais se estivéssemos diante da mesma pessoa que roubou outras casas do bairro. Maura passou para a pelve e, com uma incisão, o bisturi abriu o útero, revelando mais um triste segredo. Cicatrizes de endometriose, em quase toda a parede uterina. Ela nunca teve ios, disse Jane. Talvez essa seja a razão. Ao colocar o útero ressecado na bacia metálica, Maura pensou na fotograia de casamento pendurada na casa da vítima, os noivos sorrindo, radiantes. Quando se casaram, Soa e Tony não eram mais jovens, já estavam na casa dos 40. Talvez o fato de terem se encontrado mais tarde na vida tornará o casamento deles ainda mais feliz. Tarde demais para Lhos, no entanto. Ela finalmente se voltou para as lesões que tinham levado Soa Soares àquela mesa. Até aquele momento, Maura tinha examinado o coração e os pulmões, o estômago e o fígado, mas eram órgãos anônimos, tão impessoais quanto miúdos de porco em um açougue. Agora teria que olhar para o rosto de Soa, tão cruelmente deformado que parecia uma versão distorcida de Picasso. Maura já havia examinado as radiografias, tinha visto as fraturas no crânio e nos ossos da face, mesmo antes de descolar o couro cabeludo e abrir a caixa craniana. Sabia os danos que ia encontrar lá dentro. Há uma fratura nos ossos parietal e temporal, disse ela. Os contornos da lesão craniana são bem denidos e circulares, com uma ferida de borda regular na parte externa do crânio. As radiografias mostram claramente que há penetração óssea, devido a uma ruptura da tábua externa com fratura cominutiva da tábua interna. Tudo isso é compatível com traumatismo contundente causado por um martelo. O primeiro golpe provavelmente foi desferido por trás e atingiu a vítima em um ângulo oblíquo. O criminoso era destro? Perguntou Frost. Provavelmente. Alguém que empunhou o martelo por cima do ombro direito. O mesmo impacto também causou uma sura oblíqua ao longo do osso temporal. Com certeza foi um golpe forte o suficiente para deixá-la atordoada, mas sabemos que não a matou de imediato. O rastro de sangue pela sala nos diz que ela ainda conseguiu rastejar por alguns metros, 5 metros, interveio Frost, que devem ter parecido quilômetros. Enquanto afastava o couro cabeludo, descolando o cabelo e a pele dos ossos, Maura imaginou os terríveis momentos nais de Soa. A dor dilacerante, o sangue escorrendo, o chão escorregadio sobre suas mãos enquanto se arrastava para longe da porta da frente. Para longe do assassino. Mas ela não é rápida o suficiente. Ele a segue, passando pelo aquário com a sereia em seu luxuoso castelo cor-de-rosa, passando pela estante com os romances melosos. A essa altura, sua visão está embaçada e os membros dormentes. Ela sabe que não vai conseguir escapar, que não pode se defender do ataque. Porém, não consegue mais ir adiante, e é aí que tudo termina. Ela se encolhe de lado, em posição fetal, abraçando a si mesma quando o último golpe é desferido. O golpe a atinge na têmpora direita, onde o osso é mais no. Esmaga o osso malar, provocando o colapso do anel ósseo da órbita ocular. Tudo isso havia sido mostrado nas radiografias, também era observável na superfície exposta craniana. Mesmo antes de ligar a serra de ossos e abrir o crânio, Maura já sabia que a força dos golpes tinha deslocado fragmentos ósseos, rompido vasos sanguíneos, lacerado a massa cinzenta. Sabia quais eram as consequências catastróficas quando o sangue deslocava a matéria cerebral e os axônios eram esticados e rompidos. O que ela não sabia era o que a vítima estava pensando nos momentos nais. Soa com certeza estava apavorada, mas será que tinha cado surpresa? Será que se sentirá traída? Será que tinha reconhecido o rosto que olhava para ela? Era aqui que o bisturi do patologista encontrava seu limite. Maura podia dissecar um corpo, examinar seus tecidos até o nível celular, mas o que os mortos sabiam, viam e sentiam no apagar das luzes permaneceria para sempre um mistério. Um sentimento de insatisfação pairava sobre Maura enquanto ela voltava para casa naquela noite. Ao entrar pela porta da frente, não pôde deixar de pensar em Soa, que alguns dias antes havia entrado pela porta de sua casa depois do trabalho, se deparado com a morte esperando por ela. Na verdade, a morte estava à espera de todos. A única incógnita eram a hora e o local do encontro. Maura foi direto para a cozinha e se serviu de uma taça de cabernet.
Levou-a para a sala e se sentou ao piano. A partitura do concerto número 21 de Mozart já estava aberta, encarando-a, um lembrete de mais um compromisso que havia assumido e que envolvia o risco de uma humilhação amarga se ela fracassasse. Tomou um gole de vinho, colocou a taça sobre uma mesinha lateral e começou a tocar. O solo andante era lento e descomplicado e não exigia a mesma habilidade que as passagens mais dinâmicas. Era um ponto de partida reconfortante. Uma maneira de se concentrar no andamento e na melodia em vez de pensar na morte de sua Soares. Sentiu a tensão diminuir e as nuvens carregadas que pairavam sobre seu humor se dissiparam. A música era o seu refúgio, um mundo distante do bisturi da serra de ossos onde a morte não penetrava. Não tinha contado a Jane sobre a orquestra porque queria preservar essa distância entre os dois mundos. Não queria que a pureza da música fosse maculada por sua outra vida. Chegou ao M do andante e se lançou imediatamente no allegro, os dedos, agora aquecidos, correndo pelas teclas. Continuou tocando, mesmo quando ouviu a porta da frente se abrindo e, pouco depois, o padre Daniel Broff entrando na sala. Ele não disse uma palavra, apenas ouviu em silêncio enquanto tirava o colarinho clerical, despojando-se do uniforme de sua vocação, uma vocação que proibia qualquer relação íntima entre os dois. No entanto, lá estava ele, sorrindo. Maura chegou ao M do concerto. Quando suas mãos se afastaram das teclas, Daniel passou os braços em torno dos ombros dela e lhe deu um beijo caloroso na nuca. Está maravilhoso, disse ele. Pelo menos não está tão desajeitado quanto na semana passada. Você não pode simplesmente aceitar um elogio, só quando mereço. Ele se sentou ao lado dela no banco do piano e a beijou nos lábios. Vai ser espetacular, Maura. E nem adianta começar a apontar todos os seus erros porque não consigo ouvi-los. E a plateia também não vai conseguir. Jane vai estar lá. E Frost vai levar a mulher dele, que supostamente é especialista em música clássica. Eles vão ao concerto? Achei que você não fosse contar a eles sobre isso. Eles descobriram. Anal, são detetives. Nunca entendi porque você não contou nada. São seus amigos. Parece até que você tem vergonha de tocar. Vou ficar com vergonha se estragar tudo. Isso é o seu perfeccionismo falando. Na verdade, ninguém vai se importar se você não for perfeita. Eu vou. Que cruz pesada de carregar. Ele sorriu. Até agora, você conseguiu enganar a todos nós. Estou quase arrependida de ter concordado com essa apresentação. Quando acabar, você vai ficar muito feliz por ter feito isso. Sorriram um para o outro, dois amantes improváveis que nunca deveriam ter se conhecido. Que tinham tentado ficar separados, tinham tentado negar que precisavam um do outro, mas fracassaram. Ele notou a taça de vinho vazia na mesinha ao lado do piano. Quer mais um pouco de vinho? Com certeza. Já terminei de praticar de qualquer maneira. Ela o seguiu até a cozinha e observou enquanto ele servia mais vinho em sua taça. O cabernet era saboroso e encorpado, um dos seus prazeres caros, mas quando viu que ele não tinha se servido, Maura de repente perdeu a vontade de tomar a segunda taça e a deixou de lado depois de apenas um gole. Você não vai beber, constatou ela. Eu adoraria, mas não posso ficar esta noite. Tenho uma reunião do Conselho Financeiro da paróquia às 8. Depois tem a reunião do nosso Comitê de Apoio aos Imigrantes, que provavelmente vai até às 10. Ele balançou a cabeça. Simplesmente não há horas suficientes no dia. Bem, mais tempo para eu praticar piano. Mas amanhã à noite eu volto. Ele se inclinou para beijá-la. Espero que você não esteja muito chateada. É a vida. Ele tomou o rosto dela entre as mãos. Eu te amo, Maura. Com o passar dos anos, ela havia observado os prateados surgirem cada vez mais em meio aos cabelos escuros de Daniel, as rugas se aprofundando em torno dos olhos, as mesmas mudanças que via em seu próprio rosto. Ele sempre seria o homem que ela amava, mas com esse amor tinham vindo também alguns pesares. Sentia tristeza porque nunca viveriam como um casal normal, nunca dormiriam sob o mesmo teto todas as noites. Nunca andariam de mãos dadas em público, exibindo seu amor para o mundo inteiro. Esse era o acordo que tinham feito entre si e com o Deus dele. E teria que ser o suficiente, pensou Maura, ao ouvi-lo sair pela porta da frente. Ela voltou ao piano e olhou para a partitura do concerto. Havia tantas passagens que ainda não dominava, que ainda não o iam com facilidade sob seus dedos. Era um desal, sim, mas também uma distração muito necessária de Daniel e da interminável linha de desmontagem de corpos que passavam por seu bisturi. Voltou à primeira página e recomeçou a tocar. Capítulo 7. M. Minha mãe é linda. M sempre pensava isso a respeito de Juliane, mas principalmente naquela noite, enquanto observava a mãe sovar a massa para o fettuccine. A parte superior do corpo de Juliane se movia para frente e para trás enquanto ela misturava farinha e água, levantando pequenas nuvens brancas à bancada de granito preto. Aos 41 anos, Juliane ainda tinha braços esguios e tonicados, esculpidos ao longo do tempo, sovando e batendo massa e picando ingredientes. Seu rosto estava vermelho por causa do esforço, e havia farinha grudada nas têmporas. A pintura de guerra dos cozinheiros, dizia a mãe. E, naquela noite, Juliane, a cozinheira, estava se dedicando com entusiasmo à batalha, as mangas arregaçadas e o avental listrado favorito amarrado na cintura. O pai de Amy estava de plantão no hospital, então seriam apenas as duas no jantar. Uma noite só das garotas, o que significava que poderiam comer o que quisessem. Naquela noite, seria fettuccine com aspargos frescos.
Juliane passou a massa pela máquina de macarrão repetidas vezes, para produzir tiras bem-nas. Enquanto isso, Amy ralou raspas de limão, o aroma forte e refrescante se espalhando pela cozinha. Trabalho em equipe, a mãe sempre dizia. Você e eu contra o resto do mundo. Uma hora depois, saborearam o resultado, ninhos reluzentes de fettuccine, perfumados com limão e parmesão. Passaram direto pela sala de jantar e levaram os pratos para a de estar, onde se acomodaram diante da TV. Hoje à noite não há regras, dissera Juliane. Somos só nós, as meninas. E um número de meninas foi o que escolheram assistir, orgulho e preconceito. O pai de Amy teria ficado completamente entediado, mas naquela noite ele não estava ali. Naquela noite elas poderiam se sentar em frente à TV, de camisola, e saborear o macarrão enquanto assistiam a Keira Knightley cantar o reservado Sr. Darcy. Se ao menos as mulheres ainda usassem vestidos tão lindos. Se ao menos os homens realmente se sentissem atraídos pela sagacidade e pela inteligência aguçada de uma mulher. Alguns homens se sentem, armou Juliane. Os bons, como seu pai. Onde estão todos esses homens bons? Você só precisa ter paciência e não se contentar com pouco. Nunca se contente com pouco. Você merece o melhor. Juliane estendeu a mão para ajeitar uma mecha de cabelo atrás da orelha de Amy, e seus dedos se demoraram na bochecha da Alha. Você merece ser feliz. Eu sou feliz. Juliane sorriu. Quer que eu passe um pouco de creme na sua perna? Nós temos que manter essa rotina. Amy levantou a camisola até o quadril, expondo a feia cicatriz cirúrgica. Fazia meses que os cirurgiões haviam chado o fêmur fraturado. A perna ainda doía quando fazia frio, e a cicatriz era uma linha vermelha e disforme. Poderia escondê-la debaixo de uma saia, mas ela sempre estaria ali, um defeito esperando para ser exposto em uma ida à praia ou em um momento de intimidade. O creme que Juliane passava todas as noites faria a cicatriz desaparecer. Amy não sabia, mas agora esse era o ritual noturno delas. A mãe passava o creme, massageando suavemente a cicatriz. Na TV, Keira Knightley estava analmente beijando seu Sr. Darcy, enquanto, no sofá, os olhos de Amy se fechavam e seu corpo era tomado por um agradável torpor. Mesmo quando o telefone tocou e Juliane se levantou para atender, Amy permaneceu imóvel, esperando naquele estado quente e líquido. Sr. Darcy, Sr. Darcy, quem é? Perguntou Juliane. Amy abriu os olhos e se virou languidamente para a mãe, que estava com o telefone pressionado contra o ouvido. Quem é? A tensão na voz dela fez Amy prestar atenção. Ela observou a mãe desligar. Por um momento, Juliane ficou imóvel, olhando para o telefone. Mãe? Quem era? Foi engano. Amy esperava que a mãe fosse voltar para o sofá, para assistir aos créditos nais de orgulho e preconceito com ela, mas Juliane foi até a janela da frente. Ficou parada por um momento, olhando para a rua. Em seguida fechou as cortinas. Foi até a outra janela e fez o mesmo. Então se virou para Amy e sorriu. O que você acha? Vamos assistir a outro filme? Não. Amy bocejou. Acho que vou para a cama. É, você parece cansada. Precisa de ajuda para subir? Não. Amy se levantou do sofá e pegou a bengala. Mal posso esperar para me livrar dessa coisa. Vamos comemorar. Uma festa de queima da bengala. Eu faço o bolo. Amy riu. Aposto que vai. Ela subiu as escadas mancando, uma das mãos na bengala e a outra no corrimão. Podia sentir o olhar da mãe a observando, sempre cuidando dela. Quando já estava em segurança no topo, ela se virou para dar um aceno de boa noite, esperando ver a mãe acenar de volta, mas Juliane não estava olhando para ela. Em vez disso, estava digitando o código do sistema de segurança no hall de entrada da casa. 5429. Sistema acionado. Boa noite. Amy gritou para a mãe. Boa noite, meu amor, respondeu Juliane, e em seguida foi até a janela. Ainda estava lá, olhando para a noite do lado de fora, quando Amy se afastou mancando em direção à cama. Capítulo 8. Angela. Minha alha acha que estou desperdiçando o tempo dela. Vejo isso em seu rosto quando ela entra na minha cozinha e joga a bolsa de qualquer jeito sobre a bancada. Paciência nunca foi o forte de Jane. Quando era criança, não via a hora de aprender a andar, de não usar mais fraldas, de jogar basquete com os meninos. Minha alha é inteligente, destemida e indomável, sempre pronta para enfrentar qualquer adversário. Hoje à noite a adversária sou eu, e as linhas de batalha estão sendo traçadas enquanto ela está na minha cozinha, servindo-se de uma xícara de café. Dia ruim no trabalho? Pergunto, tentando iniciar uma conversa. Ela investiga homicídios. Para ela, todo dia é um dia ruim. Uma mulher morta em Roslindale. Enfermeira. Assassinato? Sim. Quem diria? Ela toma um gole de café. Você teve notícias do Vince? Ele me ligou hoje de manhã. Disse que a irmã ainda está sentindo muitas dores. Então ele vai ter que ficar lá por mais 2 semanas. Sempre pensei que colocar uma prótese de quadril fosse moleza hoje em dia, mas não nesse caso. Ele precisa fazer absolutamente tudo para ela. Diga a ele para fugir e voltar para cá. Assim ele pode ajudar você a localizar Trícia. Você cresceu neste bairro, Jane. Quando uma garota desaparece, você deveria ter um interesse pessoal no caso. Fiz o que você me pediu. Conversei com o detetive Saldana e perguntei em que pé eles estão no caso. Jack disse que ele não está movendo uma palha para encontrá-la. Ele está se baseando nas probabilidades. Trícia já fugiu de casa 3 vezes.
E todas as vezes ela voltou por conta própria. Mas dessa vez pode ser diferente. Alguém poderia estar perseguindo a menina. Um velho pervertido pode ter atraído Tricia para a casa dele, pode tê-la trancado no porão para ser sua escrava sexual. Como aquele cara em Cleveland que manteve 3 garotas presas durante anos. Fez os policiais parecerem idiotas. Quando mencionei o caso de Cleveland, que acabou estampado na capa da revista People, Jane ficou em silêncio. Eu sabia que isso a faria reconsiderar. Nenhum detetive quer fracassar em um caso com tanta publicidade quanto aquele. Tudo bem. Jane suspira. Vamos falar com a Jack. Não precisamos ir de carro. A casa dos Talik há apenas 1,5 quarteirão de distância. E a essa hora, no início da noite, é uma caminhada agradável, o ar tomado pelo cheiro de comida sendo preparada, a luz dos aparelhos de TV piscando através das janelas. Quando chegamos à casa dos Talik, vejo o Camaro azul de Rick na garagem e me pergunto se ele e Jack estão se dando melhor nos últimos tempos. Era de esperar que, depois de 20 anos de casamento, tivessem resolvido suas diferenças ou se separado. Jack me contou que uma vez, durante uma discussão, ele a empurrou contra a geladeira e Tricia viu tudo. Embora eu tenha muito do que reclamar em se tratando de Frank, sobretudo do envolvimento com outras mulheres, pelo menos ele nunca me empurrou. Talvez porque Jane o teria algemado sem pensar 2 vezes. Bato na porta, e Jack atende quase de imediato, o cabelo desgrenhado e as bochechas manchadas de delineador. Sempre achei uma mulher atraente, talvez atraente demais, mas hoje que vejo é uma mãe assustada. Ah, Angela, você a trouxe. Obrigada. Jane, não acredito que você se tornou detetive. Ainda me lembro do dia que você estava cuidando da Tricia e a colocou no cercadinho e disse que ela estava presa. Naquela época você já estava praticando para colocar pessoas atrás das grades. Jack continua a falar, nervosa, enquanto nos leva até a cozinha, onde Rick está sentado à mesa lendo a seção de esportes do jornal. Embora ele pudesse ser considerado um homem bonito, com uma vasta cabeleira escura aos 45 anos, nunca gostei de sua aparência, e esta noite gosto ainda menos. Seu cabelo está penteado para trás, uma pulseira de ouro brilha, sob o punho de sua camisa. Não suporto homens que usam pulseira. Quando vê Jane, ele se senta mais ereto. Talvez seja a arma em sua cintura. Às vezes, a única maneira de uma mulher ganhar o respeito de um homem é andando armada. Jack corre até o fogão, onde o conteúdo fervente de uma panela está prestes a transbordar, e desliga o fogo. A mesa está posta com 2 pratos e um punhado de talheres jogados. A cozinha cheira a comida queimada, e o fogão está imundo, coberto de gordura e de crostas marrons. O estado deplorável da cozinha me mostra como o desaparecimento dela desestabilizou aquele lar. Sinto muito, senhora Talley. Estou vendo que vocês estavam prestes a jantar, diz Jane. Não se preocupe com isso. Sua presença é muito mais importante. Jack puxa uma cadeira. Por favor, sente-se. E pensar que a nossa Jane agora prende criminosos. Se tem alguém que pode nos ajudar, essa pessoa é você. Na verdade, estritamente falando, o caso é da polícia de Revere, mas tentarei ajudar. Jane se senta, apoiando os antebraços com hesitação na mesa coberta de migalhas. Minha mãe disse que Tricia está desaparecida desde a quarta-feira passada. Eu acordei, e ela não estava no quarto. A tranca da porta da frente estava aberta, então sei que ela saiu por lá. Achei que tivesse saído para encontrar as amigas, então só fui me preocupar quando já era tarde da noite. Foi quando liguei para a polícia. O detetive Saldana me disse que Tricia pegou dinheiro da sua bolsa. Quanto? Jack se remexeu na cadeira, inquieta. Não sei. $50, talvez. A senhora tem alguma ideia de por que ela teria fugido? Ela não tem falado muito comigo ultimamente. Nós duas tivemos algumas discussões. Sobre o quê? Tudo, interrompeu Rick, um pouco exasperado. As notas dela. O fato de ela estar fumando. Seus supostos amigos. Desde que ela completou 14 anos, nossa casa virou um inferno. É você que está sempre importunando a menina por causa dessas coisas, não eu, diz Jack. Mas aparentemente é de você que ela está com raiva agora. Claro, porque sou a mãe dela. Meninas da idade dela sempre descontam tudo na mãe. É normal. Se isso é normal, é um milagre que todas as crianças não sejam estranguladas ao nascer. Rick se levanta e pega as chaves do carro na bancada. Aonde você vai? Vou me encontrar com Ben para falarmos sobre aquele projeto em Quincy. Eu comentei isso com você. E o jantar? Compro alguma coisa no caminho. Ele olha de má vontade para Jane e acena com a cabeça. Obrigado por vir até aqui, mas não acho que você precise se envolver. Não sei o que deu nessa garota ultimamente, mas ela vai voltar para casa quando acabar o dinheiro. É sempre assim. Ficamos em silêncio enquanto ele sai da cozinha. É como se não ousássemos dizer nada que pudesse atrasar sua partida. Quando ouvimos o carro saindo da garagem, quase consigo ver o corpo de Jack relaxar de alívio. Jane me lança um olhar que diz, por que essas pessoas ainda estão casadas? É algo que já me perguntei mais de uma vez. Nem sempre foi assim entre eles. Eu me lembro dos dois se abraçando, se beijando quando se mudaram para o bairro antes de Tricia nascer. Filhos podem ser difíceis para um casamento. Fui entrar no pé dela no Facebook, mas ela me bloqueou. Dá para acreditar? Diz Jack. Falei com os amigos dela, e todos disseram que não têm ideia de onde ela esteja. Mas esses adolescentes são muito bons em guardar os segredos uns dos outros. Talvez ela tenha pedido para eles mentirem para mim. Não sei. Jack apoia a cabeça nas mãos.
Se eu ao menos soubesse o que desencadeou isso. Porque ela está com tanta raiva de mim. É como se um interruptor tivesse sido acionado de repente. Ela voltou da escola na terça-feira, me xingou de um palavrão terrível e se trancou no quarto. Na manhã seguinte, tinha desaparecido. Para onde ela foi na última vez que fugiu? Pergunta Jane. Ela se escondeu na casa de uma amiga. Nem os pais da menina tinham percebido que ela estava lá, dormindo no quarto da Alha. Outra vez, ela pegou o ônibus para Nova York. Eu só descobri quando ela me ligou pedindo dinheiro para passagem de volta. Jane observa Jack atentamente por um momento, como se tentasse descobrir o que ela não está dizendo. O que está omitindo. Por que acha que ela está com raiva da senhora Talley? Pergunta Jane baixinho. Jack suspira e balança a cabeça. Você sabe como ela é, Trícia sempre teve um gene difícil. Aconteceu alguma coisa aqui na casa de vocês? Talvez algo entre ela e o pai? Rick? Não, ela teria me contado. Tem certeza? Absoluta. Responde Jack, mas em seguida desvia o olhar, o que faz com que sua declaração seja pouco convincente. Penso em Rick Talley, com sua pulseira de ouro e o cabelo penteado para trás. Não consigo imaginar que adolescentes sejam o tipo dele. Não. Imagino que o tipo dele seja mulheres mais chamativas, peitudas, mulheres com uma risada alta e atrevida. Mulheres como Jack costumava ser. Jack olha para a mesa coberta de migalhas e respingos secos, e percebo que uma papada começa a aparecer sob seu rosto. Aquela não é a mesma mulher cheia de vida que se mudou para o bairro há 18 anos para dar aula em uma escola de ensino médio. Na época em que Jack era nova na vizinhança, eu não gostava muito dela. Chegava a evitá-la, porque sabia que ela chamava a atenção de todos os homens, inclusive do meu Frank. Mas agora é apenas uma mãe assustada, presa em um casamento claramente infeliz. E não representa mais uma ameaça ao meu casamento, porque outra lambisgoia já colocou as garras em Frank. Jane e eu não conversamos muito enquanto voltamos juntas para minha casa. A noite está quente, as janelas estão abertas e ouço fragmento de conversa, tilintar de louça e o som das televisões vindo das casas. Pode não ser o bairro mais bonito da cidade, mas é o meu bairro. E nessas casas modestas vivem pessoas que conheço, algumas das quais são minhas amigas, outras, não. Passamos pela casa do Leopold e pela janela da frente vejo Léo e Lorelei sentados lado a lado no sofá branco, em frente à TV, jantando com os pratos apoiados em bandejas. Algo que nunca permiti na minha casa, porque as refeições devem ser feitas da maneira adequada, à mesa. Mas cada um faz o que bem entende, mesmo que esteja errado. Chegamos à minha casa e, do outro lado da rua, vejo Jonas, aquele pedaço de mau caminho grisalho, sem camisa, levantando peso na sala de estar. Todas aquelas janelas são como telas de TV onde dramas reais são encenados para quem quiser assistir. Canal 2531. Jonas, integrante aposentado das Forças Especiais da Marinha, lutando contra a devastação da idade. Canal 2535. Os Leopold no sofá. Casal de meia-idade tentando manter viva a chama da relação. Canal 2533. Os Green. Não sei o que dizer sobre os Green. As persianas estão fechadas como sempre, com exceção de uma silhueta furtiva passando pela janela. Não faço ideia do que está acontecendo lá dentro. É ali que eles moram, digo a Jane. Eles quem? As pessoas de quem eu falei. Os espiões. Ou talvez sejam fugitivos. Jane suspira. Meu Deus, mãe. Não acha que está tirando muitas conclusões precipitadas? Tem alguma coisa errada com essas pessoas. Por que eles recusaram o seu pão de abobrinha? Porque eles não socializam com ninguém. Não estão nem um pouco interessados em conhecer os vizinhos. Não é ilegal ser reservado. O carro preto deles está estacionado na entrada da garagem. Na garagem em si só cabe um veículo. Então o carro do Sr. Green sempre cá do lado de fora, convenientemente exposto aos olhares de qualquer transeunte. Atravesso a rua. Mãe, grita Jane. O que você está fazendo? Só vou dar uma olhada rápida. Ela atravessa a rua atrás de mim. Isso é invasão de propriedade privada. Você sabe disso, não sabe? É só a entrada da garagem. É como se fosse uma extensão da calçada. Encosto o rosto na janela do motorista, mas está escuro demais para ver alguma coisa lá dentro. Me dê a sua lanterna. Vamos, eu sei que você sempre carrega uma. Jane suspira enquanto ena a mão no bolso para pegar a lanterna e a entrega para mim. Levo alguns segundos para conseguir ligá-la. O forte feixe de luz branco-azulado é exatamente aquilo de que preciso. Aponto a lanterna para dentro do carro e vejo um estofamento impecável. Nada de lixo, papéis ou moedas. Satisfeita? Pergunta Jane. Não é normal um carro tão limpo. Talvez não para um risole. Ela pega de volta a lanterna e a desliga. Chega, mãe. De repente, as persianas da sala se abrem e nós congelamos. Matthew Green aparece na janela, os ombros largos quase bloqueando a luz atrás dele. Fomos pegas em flagrante na entrada de sua garagem, paradas ao lado de seu carro, mas ele não se move, não grita da janela. Apenas nos encara em silêncio, como um caçador estudando sua presa, o que faz os cabelos da minha nuca se arrepiarem. Jane acena para ele, um gesto casual e amigável, como se estivéssemos apenas de passagem, mas sabemos que ele não se deixa enganar nem por um segundo. Ele sabe o que estávamos fazendo. Jane agarra meu braço, me puxa de volta para a calçada e atravessamos a rua até minha casa. Enquanto subimos os degraus da varanda, olho furtivamente para trás. Ele ainda está nos observando. Bem, foi uma operação discreta, murmura Jane enquanto entramos em casa.
Fecho a porta da frente e me encosto nela, o coração acelerado. Agora ele sabe que estou de olho nele. Tenho certeza de que ele já sabia. Respiro fundo. Ele me dá medo, Journey. Ela vai até a janela da sala e olha para o outro lado da rua, onde o Sr. Green ainda está na janela, nos observando. Os dois se encaram por um momento em um duelo de olhares. Então ele fecha as persianas e desaparece de vista. Journey? Ela se vira para mim, com uma expressão preocupada. Você pode, por favor, ficar longe dessas pessoas? Eles ficariam satisfeitos, e eu também. Mas agora você entende o que quero dizer, não entende? Há algo de errado com eles. Porque sempre me evitam. Nossa, não faço ideia. Ela olha para o relógio. E Trícia, o que você vai fazer com relação a ela? Vou ligar para meus colegas na polícia de Revere, ver se eles têm alguma informação nova. Mas no momento ainda estou inclinada a achar que ela simplesmente fugiu. Obviamente está chateada com a mãe. Roubou dinheiro da bolsa dela e já fez isso várias vezes antes. Eu acho que quando uma adolescente foge várias vezes, você deveria dar uma investigada no pai dela. Parece que o problema de Trícia é com a mãe. Então, como vamos encontrá-la? Jane balança a cabeça. Não vai ser fácil. Não se aquela garota não quiser ser encontrada. Nunca gostei muito de Rick Talley, diz Jonas enquanto nós quatro estamos sentados na minha sala, embaralhando as peças de Scrabble sobre a mesa. Uma mulher atraente como Jack poderia ter arrumado alguém muito melhor. Ele não para nenhum emprego, nunca aguenta por muito tempo. Deve ser ela quem paga a maior parte das contas da casa. Acho que o salário de um professor de ensino médio não deve ser tão ruim. Né, Lowry? Lowry Leopold responde apenas com um grunhido e pega 7 peças novas. Como sempre, ele venceu a última rodada, graças à pontuação tripla com Zimose. Eu tive que pesquisar para ter certeza de que a palavra existia. Sim, lá estava ela no dicionário. Qualquer outra pessoa teria usado Z para formar zebra ou zíper. Ou, em um momento realmente inspirado, zinco. Mas estamos falando de Lowry, o professor de inglês do ensino médio, sempre querendo se exibir. Isso incomoda muito Jonas, porque ele odeia quando outro homem é melhor do que ele em qualquer coisa. Como sabe que não pode derrotar Lowry no tabuleiro de Scrabble, ele volta sua irritação contra Rick Talley, que não está aqui para se defender. Quando me mudei para cá, Jack veio logo se apresentar, diz Jonas. Ela foi muito simpática e me convidou para tomar um café na casa dela. Fui até lá e ficamos conversando por 1 hora. Então Rick chegou em casa e, vou dizer, se eu não fosse tão grande, ele poderia ter me dado um soco. Você não pode estar falando sério, Jonas, diz Lorelei. Ele realmente achou que você estava interessado na Jack? Jonas estufa o peito. Se estivesse usando todas as suas medalhas militares, teríamos ouvido tilintar metálico. Algumas mulheres preferem homens brutos e arrojados. E aquele Rick não tem nada de bruto e arrojado. Está mais para liso como uma mulher depila. Jonas faz uma pausa e me dá uma piscadela. É melhor eu respeitar as senhoras presentes. Cada um de nós examina seu novo conjunto de letras. Mais uma vez, dei azar. 2 As, 1 U, 1 M, 1 T, 1 D, 1 R. Só consigo pensar em mato. Ou rato. Tem definitivamente alguma coisa desagradável acontecendo naquela casa, diz Lorelei. Não é à toa. Anal, alha deles fugiu. Comenta o marido. Não, é outra coisa. Ontem passei por lá para deixar uma petição contra agrotóxicos. Quando cheguei perto da varanda da frente, ouvi gritos. Jack gritava que ele tinha que sair de casa, e Rick gritava que era ela quem tinha que sair. Não me admira que Trícia tenha fugido. Quem consegue viver com toda aquela gritaria? Quando se mudaram para cá, eles pareciam felizes. Comento, como um casal normal. Felizes é normal? Murmura Lowry. Jonas coloca sua palavra no tabuleiro. Tetas. Na última rodada, você formou os seios, diz Lorelei. Minha nossa, Jonas, é só nisso que você pensa. Eu quis dizer tetas de vaca. Jonas sorri. Foi você que pensou logo em algo pervertido, Lorelei. Porque sei exatamente como sua mente funciona. Ah, você bem que gostaria. Lowry solta um grunhido de satisfação ao colocar todas as 7 peças no tabuleiro. Usando o S de Jonas, ele escreve basílica, preenchendo um cobiçado quadrado que dobra o valor da palavra. Todos nós gememos. Sua vez, Angie. Enquanto reito sobre minha miserável seleção de peças, as luzes traseiras vermelhas de um veículo brilham na janela da minha sala. Levanto a cabeça e vejo o carro preto de Matthew Green estacionando na entrada da sua garagem. Ele sai caparado, olhando na minha direção, examinando a minha casa. Ei, Angie, terra chamando, diz Jonas, acenando com a mão na frente do meu rosto. Olho para as minhas peças e de repente uma palavra salta diante dos meus olhos, uma palavra que me atinge como um jorro de água gelada. Engulo em seco enquanto escrevo no tabuleiro, usando um A da última palavra de Lowry. Matador. Do outro lado da rua, o Sr. Green desaparece ao entrar em casa. Que pessoas estranhas, murmuro enquanto sua silhueta passa pela janela. Algum de vocês já esteve na casa deles? Você está falando dos Green? Lorelei balança a cabeça. Eles nunca nos convidaram para entrar, nenhuma vez. E moram bem ao nosso lado. Bem, eu também nunca estive na casa de Jonas, comenta Lowry. A única coisa que conheço é o quintal dele. Jonas ri. Não quero que você veja os corpos que eu escondo no porão. Aqueles dois são tão antipáticos. Eu não ficaria surpresa se eles tivessem corpos no porão.
Lorelei se inclina na minha direção, com um brilho conspiratório no olhar. Você sabe que eu vi outro dia? O quê? Pergunto. Eu estava na varanda do andar de cima. Por acaso olhei e lá estava ele, na varanda dos fundos. Estava instalando uma câmera de segurança na grade, virada para o quintal dele. Por quê? Não sei. Ele me viu e voltou para dentro. E é estranho como você nunca consegue ver o interior daquela casa. As persianas de todas as janelas ficam completamente fechadas, mesmo durante o dia. E quase nunca vemos a Carrie. É como se ela estivesse escondida lá. Ou não tivesse permissão para sair. Olho para o tabuleiro de Scrabble, para minha palavra, matador, e de repente sinto um nó no estômago. Eu me levanto. Acho que vou abrir o vinho que Jonas trouxe. Jonas me segue quando vou para a cozinha. Espere, deixe-me fazer isso, diz ele. Tenho muita experiência em abrir garrafas de vinho. E eu não? Você não tem idade para ser muito experiente em nada, minha querida. Eno a mão na gaveta em busca do saca-rolha. Se de repente sinto a mão dele na minha bunda. Ei. Ah, Angie. Foi só um tapinha amigável. Eu me viro para encará-lo e sinto o cheiro de solução pós-barba. O aroma de pinho é tão forte que tenho a sensação de estar no meio de uma oresta. Jonas é um homem bonito, sem dúvida, bronzeado, com dentes impecáveis e uma espessa cabeleira grisalha. Sem falar nos músculos. Mas está passando completamente dos limites. Você sabe que eu tenho namorado, digo. Você está se referindo àquele sujeito, Corsac? Faz um tempo que eu não o vejo por aqui. Ele está com a irmã na Califórnia. Assim que ela se recuperar da cirurgia no quadril, ele vai estar de volta. Enquanto isso, estou bem aqui. Apostos, diz ele, aproximou-se para um beijo. Pego o saca-rolhas e o coloco entre nós. Tudo bem, você abre o vinho. Ele olha para o saca-rolhas, depois para mim, e suspira, decepcionado. Ah, Angie, uma mulher tão linda, morando do outro lado da rua. Tão perto, e ao mesmo tempo tão longe. Muito longe. Para meu alívio, ele dá uma risada bem-humorada. Não se pode culpar um cara por tentar, diz ele com uma piscadela e abre a garrafa. Vamos. Querido, vamos levar mais uma surra do Leury. Muito depois de todos terem ido embora naquela noite, ainda perturbado por causa das investidas de Jonas. Admito que também estou bastante lisonjeada. Jonas é alguns anos mais velho que Vince, mas é ao mesmo tempo mais elegante e em forma, e devo admitir que tem algo nesses homens da marinha que pode enlouquecer uma mulher. Coloco as taças de vinho sujas na máquina de lavar louça, apago as luzes da cozinha e vou para o meu quarto. Lá, me vejo de relance no espelho, o rosto corado, o cabelo um pouco desgrenhado. Estou me sentindo exatamente assim, um pouco fora de controle. A ponto de... O quê? Flertar? Ter um caso? A campainha toca. Fico paralisada na frente do espelho do meu quarto e penso, Jonas voltou. Ele sabe que me deixou balançada e agora acha que basta um empurrãozinho para eu sucumbir. Meu rosto está formigando e os nervos à flor da pele enquanto vou até a porta da frente. Mas não é Jonas parado na minha varanda, é Rick Talley, e ele parece exausto. Ele já me viu pelo vidro do hall de entrada, então não posso negar que não estou em casa. Também seria grosseiro de minha parte não abrir a porta para ele. Nós, mulheres, somos educadas demais. Temos medo de ferir os sentimentos de alguém, mesmo quando corremos o risco de ser estranguladas. Angie, diz ele quando abro a porta. Eu estava voltando para casa e vi que suas luzes ainda estavam acesas. Então pensei em parar aqui e te contar pessoalmente. Me contar o quê? Eu recebi uma mensagem de texto mais cedo, de Trícia. Ela disse que vai cá com uma amiga por um tempo. Então você pode dizer a Jane que ela não precisa mais se preocupar com esse assunto. Jack já sabe disso? Claro que sabe. Liguei para ela assim que recebi a mensagem. Estamos aliviados, é claro. Ela mandou uma mensagem para você, mas não para a mãe? Impossível disfarçar o meu ceticismo. Ele pega o celular e o segura na frente do meu rosto, tão perto que estremeço. Está vendo? Vejo palavras que qualquer um poderia ter digitado no celular de Trícia. Tá insuportável aí em casa. Tô com uma amiga. Conto tudo quando conseguir. Amo você. Então não há nada com que se preocupar, diz ele. Em se tratando de adolescentes, sempre há algo com que se preocupar. Mas não a polícia. Avise a Jane. Ele volta para o Camaro, que está parado junto ao meio com o motor ligado, e acelera em direção à sua casa. Fico na varanda, franzindo a testa para as lanternas traseiras enquanto se afastam, me perguntando se devo ligar para Jack para contar aquela história. Mas com certeza ele disse a mesma coisa a ela. E também mostrou a mensagem de texto de Trícia. Se for mesmo de Trícia. Do outro lado da rua, uma fresta de luz brilha na janela. Um dos Green está espiando pelas persianas, e quase posso sentir um par de olhos me observando. Entro em casa imediatamente. Quando olho pela janela da minha sala escura, vejo a mesma leira de casas que sempre esteve ali, a mesma rua onde moro há 40 anos. Mas esta noite tudo parece diferente, como se eu tivesse adentrado um universo paralelo e agora visse irmão gêmeo mal do meu antigo bairro. Um bairro onde cada casa, cada família esconde um segredo. Tranco a porta, apenas por precaução. Capítulo 9. Jane. 3 roubos à residência em 4 meses não representavam uma onda de crimes no bairro, mas revelavam um padrão. Jane.
Sentada à sua mesa, comparava 3 relatórios policiais, procurando algum paralelo entre aquelas invasões de domicílio e o ataque a Sua Soares. Um deles era o roubo que Lena Leung havia mencionado, em uma invasão ousada por uma janela que não estava trancada enquanto os moradores dormiam. O ladrão havia levado uma bolsa com dinheiro e cartões de crédito e um laptop Lenovo, mas não tocará nas joias e nos celulares que estavam no quarto onde os proprietários dormiam. Talvez aquilo fosse usado demais até mesmo para ele. Anal, na terra abaixo da janela, por onde o criminoso havia entrado, tinha sido encontrada a pegada de um tênis Nike tamanho 42. As impressões digitais deixadas na moldura da janela ainda não haviam sido identificadas. 4 semanas depois, as mesmas impressões digitais apareceram no roubo número 2, em uma casa logo na esquina. Dessa vez os proprietários não estavam em casa. Mais uma vez, o criminoso entrará por uma janela destrancada. Dinheiro, joias e um MacBook Pro foram roubados. Outro laptop. Será que isso significava alguma coisa ou seria apenas porque eram itens fáceis de transportar que podiam ser encontrados em todas as casas? Jane passou para o terceiro roubo, ocorrido 6 semanas depois, na residência dos Dolan. E, de novo, os proprietários não estavam em casa. Dessa vez, o ladrão quebrou a janela da cozinha para entrar e o boletim de ocorrência incluía uma foto, tirada pelo proprietário, do vidro quebrado e espalhado pelo chão e pelas bancadas. Embora dinheiro e vários relógios tivessem sido roubados, nenhum laptop tinha sido levado, porque o proprietário o havia levado consigo na viagem. Uma marca de tênis Nike tamanho 42 fora encontrada no quintal. Sem impressões digitais dessa vez, talvez o ladrão tivesse aprendido o básico e passado a usar luvas. Jane estudou a foto da janela quebrada da cozinha e pensou no vidro estilhaçado na cozinha de Sua Soares. Acessou as fotos da cena do assassinato de Soa e clicou nas imagens. Encontrou as fotos da vidraça da porta quebrada e do chão da cozinha onde havia alguns cacos, mas tinha apenas 2 fotos do pátio lateral, a faixa de cascalho brilhando com o vidro estilhaçado. Voltou para a foto da invasão ao domicílio dos Dolan e franziu a testa ao ver a quantidade de vidro espalhado pelo chão da cozinha. Preciso ir até lá de novo, pensou ela. Frost já tinha ido para casa, então ela dirigiu sozinha até a residência de Sua Soares. Passava pouco das 6 quando estacionou diante da casa e saiu do carro. A cena do crime fora liberada 2 dias antes, e a equipe de limpeza responsável por remover as ameaças biológicas já tinha passado por lá para limpar e esterilizar tudo, mas nenhum esfregão ou água sanitária conseguiria apagar as imagens da memória de Jane. Elas ainda assombravam enquanto Jane subia os degraus da varanda e abria a porta da frente. O ar estava impregnado pelo cheiro pungente de produto de limpeza, e ela deixou a porta da frente aberta para ventilar um pouco. Parou na sala de estar, a memória cobrindo o chão agora imaculado com as imagens de mancha, os respingos de sua primeira visita. Ainda podia ver o estetoscópio caído e o rastro de sangue deixado por Soa enquanto se arrastava, tentando escapar do agressor. Jane seguiu a trilha que existia apenas em sua memória pela sala de estar, passando pelo local vazio onde antes estava o aquário e entrando na sala de jantar. Mesmo ali, onde uma poça de sangue havia se acumulado sob o corpo, o chão estava agora impecavelmente limpo. Bom trabalho, equipe de limpeza. Jane foi até a cozinha. Aquele era o único cômodo onde ela desejava que a limpeza não tivesse sido tão meticulosa. Mas o chão fora esfregado, e o pó para identificação de impressões digitais, completamente removido das superfícies. No buraco deixado pelo vidro quebrado da porta agora havia uma tábua de compensado que bloqueava os últimos raios de luz do dia, e o cômodo parecia claustrofóbico. Sufocante. Jane abriu a porta da cozinha e saiu, os sapatos esmagando o cascalho. Eles presumiram que o assassino tivesse acessado a casa por ali, quebrando o vidro da porta e estendendo a mão através do buraco para abri-la por dentro. Jane se lembrava de ter visto cacos de vidro ali no chão, assim como dentro da cozinha, mas eles não estavam mais lá. Deveria ter prestado mais atenção naquele momento, mas havia se concentrado no corpo, nos respingos e no rastro de sangue pela sala de estar. Tentava determinar quando o primeiro golpe fora desferido, como o ataque havia começado e como havia terminado. Ela se agachou e vasculhou o cascalho, mas a equipe de limpeza tinha sido minuciosa na remoção dos cacos. Deixou que seu olhar examinasse um raio cada vez maior, e já estava quase na cerca quando viu algo brilhando. Com cuidado, retirou um caco de vidro que tinha ficado preso nas ripas da cerca e o colocou em um saco de provas. Em seguida, se virou e olhou para a porta da cozinha, que ficava quase 2 metros de distância. O vidro não tinha simplesmente caído na cerca, tinha sido projetado na direção dela. Jane ficou parada, ouvindo o zumbido dos insetos, o ruído do trânsito. Mesmo ali, rodeada de casas e carros e de 1 milhão de outras pessoas, era possível estar completamente só. Sentiu o coração batendo forte, ouviu o barulho do sangue em seus ouvidos enquanto pensava em janelas quebradas, vidro espalhado e laptops roubados. E padrões, que talvez existissem ou não. Um estrondo a sobressaltou. A porta da frente. Havia alguém dentro da casa. Ela voltou para a cozinha, parou e prestou atenção. Ouviu o zumbido da geladeira, o tic-tac do relógio de parede. Não existe casa completamente silenciosa. Foi até a sala de jantar e parou novamente. Percebeu que estava no mesmo lugar onde Soa dera seu último suspiro. Não pôde deixar de olhar para o chão e se lembrar do corpo estendido ali mesmo, onde seus pés estavam agora plantados. Foi até a sala de estar e parou no local onde antes ficava o aquário, com sua bomba de água borbulhante e peixinhos dourados de olhos esbugalhados. A porta da frente, que ela havia deixado aberta, estava fechada. O vento,
Pensou ela, não havia razão para ficar preocupada. Mesmo assim, vistoriou a casa inteira, apenas por precaução. Deu uma olhada nos quartos, nos armários, no banheiro. Embora não houvesse mais ninguém lá, ainda sentia os ecos das pessoas que tinham vivido ali. Sentia seu olhar observando as fotos nas paredes. Uma casa que um dia fora feliz. Até não ser mais. Do lado de fora, respirou fundo. Não havia cheiro de produto de limpeza, apenas os aromas familiares de grama cortada e escapamento de carro. A visita dela não tinha respondido nenhuma pergunta. Pelo contrário, fizera surgir novas. Tocou o saco de provas em seu bolso, contendo o único caco de vidro que os funcionários da equipe de limpeza não tinham notado. Vidro que podia ou não ter saído da porta da cozinha. Vidro que só teria voado tão longe se tivesse sido quebrado de dentro. E isso mudava tudo. Capítulo 10. Angela. Mesmo do outro lado da rua, consigo ouvir as batidas de um martelo. Tem alguma coisa acontecendo na casa dos Green, algo que está se tornando cada vez mais sinistro por causa das persianas sempre fechadas. Estou na minha sala de estar, espiando através de um binóculo e tentando avistar algum deles, mas permanecem teimosamente escondidos, assim como seu carro preto, que agora está estacionado dentro da garagem. Devem ter devolvido o caminhão de mudança para a locadora, porque ele não está mais estacionado na frente da casa. Na verdade, nunca cheguei a ver o que havia naquele caminhão, porque Matthew Green o esvaziou na calada da noite, mais um detalhe que me deixa desconada. Mas aparentemente sou a única que se importa. Largo o binóculo e pego o celular. Vince foi policial por 35 anos. Ele vai saber o que fazer. São 3 horas a menos na Califórnia, e a essa altura ele já deve ter tomado café da manhã, então é o momento perfeito para conversarmos. Depois de 5 toques, ele atende. Oi, amor. Uma saudação alegre, mas eu conheço bem o suficiente para perceber a exaustão em sua voz. É como se ele estivesse tentando esconder de mim toda a tensão pela qual está passando. Esse é o meu Vince, sempre tentando evitar que eu me preocupe. É uma das razões pelas quais o amo. Você está bem, amor? Pergunto. Depois de um breve silêncio, ele solta um suspiro. Ela não é a paciente mais fácil de cuidar, vou te dizer. Passo o dia subindo e descendo as escadas para pegar coisas para ela, que nunca está satisfeita. E aparentemente sou um péssimo cozinheiro. Nesse ponto ela tem razão, penso, mas só o que digo é, você é um bom irmão, Vince. O melhor. Bem, eu me esforço. Mas estou com saudade de você, amor. Também estou com saudade. Só quero que você volte para casa. Você está se comportando? Que pergunta estranha. Por que está perguntando isso? Eu estava conversando com Jane. Ela ligou para você? Bem, ligou. Ela achou que eu deveria ser informado sobre certas coisas. Como você se metendo onde não deveria? O negócio é o seguinte, Vince. Jane não me leva a sério, e eu realmente gostaria de saber sua opinião. É sobre aquela garota desaparecida de novo? Não, essa situação está em segundo plano por enquanto. É sobre o novo casal do outro lado da rua, os Green. Aqueles que você ainda não conhece. Os reclusos. Isso. Tem algo de errado com eles. Porque esperaram até escurecer para tirar as coisas do caminhão de mudança. Porque deixam as persianas fechadas o dia todo. Porque me evitam. Puxa, Angie, não faço a menor ideia, diz ele, e acho que ouço sarcasmo em sua voz, mas não tenho certeza. O que Jane disse? Ela me disse para esquecer esse assunto. Ela não quer saber dessas histórias porque sou só a mãe dela, e ao que parece ninguém dá ouvidos à própria mãe. Eu queria que você estivesse aqui para me ajudar a descobrir. Eu queria estar aí também, mas talvez você devesse ouvir Suela. Ela tem bom instinto para essas coisas. Eu também. Ela tem um distintivo. Você, não. Por isso ninguém me dá ouvidos. É a velha história do distintivo. Ele faz com que os policiais pensem que são os únicos capazes de detectar problemas. Quando desligo o telefone, estou me sentindo profundamente decepcionada com minha Lá e com meu namorado. Volto para a janela e olho para o outro lado da rua. As persianas ainda estão fechadas e as batidas recomeçaram. O que ele está martelando lá dentro? Meu olhar de repente se volta para a casa ao lado dela. Ao contrário dos Green, Jonas deixa as cortinas completamente abertas, fica bem à vista de toda a vizinhança, sem camisa, enquanto levanta pesos. Eu observo por um momento, não por ele ter um corpo bem torneado para um homem da sua idade, mas porque estou pensando no churrasco que ele fez no quintal para toda a vizinhança em agosto do ano passado. Eu me lembro de estar de pé no pátio, bebendo uma margarita e olhando por cima da cerca, para a casa do então vizinho, Glenn, que estava só pele e osso por causa de um câncer no estômago e morreria 2 meses depois. Eu me lembro de Jonas e eu balançando a cabeça enquanto retíamos sobre as crueldades da vida, por estarmos ali, grelhando hambúrgueres, enquanto na casa ao lado o pobre Glenn só podia ingerir suplementos alimentares. Não consigo ver o quintal dos Green, mas Jonas consegue. Vou até a cozinha e tiro um pão de abobrinha do freezer. Não posso simplesmente aparecer na casa dele de mãos vazias. Preciso de uma boa justificativa. Em se tratando de homens, não há justificativa melhor do que comida. Quando bato a porta, Jonas abre vestindo nada além de um short de licra azul com listras vermelhas nas laterais. Ele fica parado, sorrindo para mim, e ficou tão perplexo com a forma como o short se gruda a seu corpo que por um momento ficou sem palavras. Você finalmente se rendeu aos meus encantos? Diz ele. O quê?
Não. Eu ainda tinha isso no freezer. Preciso abrir mais espaço e pensei que você talvez quisesse, ajudar você a esvaziar seu freezer. Bem, é claro que isso tirou todo o charme da minha oferta. Fico parada, segurando o pão de abobrinha que começa a descongelar, enquanto me pergunto como poderia salvar aquela conversa. Jonas vem em meu socorro com uma risada alta. Angie, estou só brincando com você. É uma honra receber uma das suas especialidades, congelada ou não. Não quer entrar? Eu corto umas fatias para nós, e podemos comer enquanto tomamos uísque. Dispenso o uísque, mas adoraria entrar. Assim que entro na casa dele, tenho a sensação de que aquela visita pode acabar sendo um erro. E se ele a interpretar errado? E se achar que estou ali por causa de suas investidas algumas noites atrás? A maneira como pisca para mim, o olhar que me avalia de cima a baixo me diz que preciso ser muito e a respeito do motivo pelo qual estou ali. Vou levar isso para a cozinha, diz ele. E então nós dois podemos desfrutar um pequeno lanche da tarde juntos. O que acha? Ele vai para a cozinha, me deixando sozinha na sala. Vou imediatamente para a janela que dá para o quintal dos Green, mas ela não oferece uma visão melhor do que as janelas da frente, porque as persianas também estão fechadas desse lado. Dou um passo para trás e quase tropeço em um dos halteres de Jonas. Os pesos estão espalhados pelo chão, e o ar cheira uma mistura de suor e colônia. Não há quadros nas paredes, nem obras de arte, apenas uma TV de tela grande, um armário com eletrônicos, uma estante cheia de DVDs e livros militares. Aqui está, vizinha, diz Jonas quando volta para a sala, descalço. Seus pés são enormes, e por um momento ficou tão distraída com o tamanho que não percebo de imediato que ele está segurando 2 copos de uísque com gelo. Não, obrigada, digo. Mas esse é dos bons, direto da Escócia. Convenci até a sua vizinha Agnes a provar. Você e Agnes bebem juntos? Não discrimino ninguém por causa da idade. Gosto de todas as mulheres. Ele estende um copo e dá uma piscadela. É muito cedo, Jonas. São 5 da tarde em algum lugar. Mas não aqui. Ele suspira e coloca o copo destinado a mim na mesinha de centro. Então por que veio até aqui, Angie? Se não foi para festejar com os amigos? Resposta sincera. Sempre. Você tem vista para o quintal dos Green. E eu preciso descobrir o que eles andam fazendo. Por quê? Porque não tenho um bom pressentimento em relação a eles. Ouvi barulho de furadeira e marteladas lá durante toda a manhã. Só quero dar uma espiada por cima da cerca e descobrir o que estão fazendo. Depois você toma uma bebida comigo? Claro, respondo rapidamente, mas não penso nas consequências daquela bebida. Estou muito ansiosa para ver o que está acontecendo na casa ao lado. Jonas me leva pela cozinha e pela porta dos fundos até o pátio. Ele não fez muita coisa no quintal desde que comprou a casa, e tudo está mais ou menos do mesmo jeito que era quando os dali moravam lá, com um gramado cheio de ervas daninhas, um pátio de cimento, uma churrasqueira a gás e alguns arbustos crescidos ao longo da cerca lateral. A única novidade é um barracão de ferramentas. Os dali tinham cercado a propriedade para que seu Golden Retriever não fugisse, mas ele conseguia escapar regularmente mesmo assim. A cerca de madeira ainda está em bom estado, mas agora uma nova treliça por cima dela que bloqueia minha visão do quintal dos Green. Foi você que colocou essa treliça? Pergunto a Jonas. Não. Os vizinhos instalaram ontem. Cheguei do supermercado e ela estava ali. Na verdade, ficou bem chique, não acha? Uma furadeira ruge na casa ao lado. Em seguida as marteladas recomeçam. Não consigo ver nada, murmuro. Quer dar uma espiada? Posso resolver isso. Jonas entra no barracão de ferramentas e reaparece com uma escada, que coloca contra a cerca. Primeiro as damas. Mesmo que ele tenha se posicionado no lugar exato para ter uma boa visão da minha bunda, subo a escada e levanto a cabeça com cautela para espiar por cima da cerca. Por um momento, a única coisa que noto é a porta aberta do porão e um saco de cimento encostado na parede. Então olho para as janelas do andar de cima que dão para o quintal e vejo o motivo de todas as marteladas e furações. Grades. Matthew Green está instalando grades nas janelas. Ele já as instalou no térreo e agora passou ao andar de cima, onde sua caixa de ferramentas está aberta, na sacada. Olho para as grades e me pergunto por que ele está fazendo isso. Será que tem medo de alguém invadir a casa? O que há de tão valioso lá dentro para que sinta a necessidade de transformar o local em uma fortaleza militar? Então um pensamento assustador me ocorre. E se as grades não forem para impedir a entrada de ladrões, mas para manter alguém lá dentro? Penso na mulher dele, porque nunca a vemos. De repente, a porta da varanda se abre e Matthew Green sai. Eu me abaixo antes que ele possa me ver. O que foi? O que foi? Sussurra Jonas. Você não vai acreditar. Deixe-me ver. Jonas pode ser musculoso, mas não é muito mais alto do que eu, então tem que descer da escada para deixá-lo subir. Ele espia por cima da cerca e instantaneamente se abaixa também. Acho que ele me viu, diz Jonas. Droga. Nós dois nos encolhemos perto da cerca e ficamos ouvindo. A casa ao lado cai em completo silêncio, e meu coração bate forte enquanto me esforço para ouvir. Alguns minutos se passam e a furadeira começa a rugir novamente. Empurro Jonas para o lado e subo de volta na escada para espiar de novo. Para meu alívio, Matthew está de costas enquanto trabalha, por isso não me vê enquanto instala um novo conjunto de grades de ferro forjado na janela da sacada. Algo chama minha atenção, que só vejo quando Matthew Green se inclina para a frente, procurando alguma coisa na caixa de ferramentas.
De repente, meus joelhos cedem e tenho que me agarrar à cerca para não cair, mas não reajo rápido o suficiente quando ele de repente se vira e olha para mim. Nossos olhares se encontram. Pego em agrante. Só consigo olhar para ele, em estado de choque, enquanto segundos passam. Ainda estou olhando quando ele volta para casa e fecha a porta. Minhas pernas tremem ao descer da escada. O que foi? Pergunta Jonas, franzindo a testa ao ver minha expressão. O que você viu? Preciso ligar para minha lhã.